Porque você acha que eu consigo fazer as coisas. Você acha que eu consigo fazer várias coisas. Só que não. Eu não consigo porque eu sou um lixo, Steven. Na obra de Steven Universo, conhecemos um personagem chamado Lars, um personagem que é extremamente babaca com quem está em sua volta, que não faz o seu trabalho direito e até mesmo foge dele, e que aparentemente seu único desejo de vida é impressionar pessoas de um grupo que ele quer fazer parte, de performar um personagem perante a sociedade. E o que isso significa? Bom, para isso a gente vai ter que voltar lá do início da história dele. No início, como eu já disse, o Lars era um personagem extremamente babaca, que ele não se importava com ninguém em sua volta, absolutamente ninguém, nem mesmo seus pais, e que agia de uma forma extremamente irresponsável com seu trabalho, deixando toda essa carga pesada para a personagem Sage, que era uma personagem que ela sentia atração romântica por ele e por isso ele se aproveitava desse sentimento, mais a amizade que eles tinham, para poder largar todo esse peso em cima dela. Em seus raros momentos que ele tá levando o seu trabalho a sério, ele sempre acaba se deparando com o personagem Steven, o nosso protagonista, que sempre acaba tirando ele da sua zona de conforto, sempre confrontando essas atitudes complicadas do Lars. E de início, o Lars rejeita bastante o Steven, mas com o tempo, como ele vai acabando se infiltrando nas aventuras do Steven, ele acaba tendo mais tolerância com o nosso Estevão. Principalmente quando o Steven ajuda o Lars com as questões daquele grupo que o Lars queria fazer parte, que são os caras descolados. Vai, creme azedo, creme azedo, vai, creme azedo, legal! E tem uma característica que fica bem evidente quando o Lars está com essas pessoas ou outras pessoas que não são o Steven, a Sage ou seus pais, que é a sua masculinidade frágil. Agora eu vou aprofundar um pouco mais essas questões do Lars e vamos analisar suas relações que ele tem com as pessoas em volta dele. Primeiro, falando da relação dele com a Sage, que é a principal, ele gosta muito da Sage, ele tem uma amizade muito forte e aparentemente tem um certo sentimento de romance por ela, o que ele só deixa evidente quando só tem os dois em um determinado ambiente, ou seja, quando os dois estão em locais privados. Mas quando eles estão em locais que não são apenas os dois, ou seja, em locais públicos, geralmente o Lars é extremamente babaca, egoísta e petulante nas melhores formas de dizer. Nós espectadores ficamos cientes disso por conta de um diálogo que a própria Sage tem no desenho. E na minha humilde opinião, o Lars tem uma certa vergonha, uma certa insegurança quando se trata da sociedade ver ele tratando a Sage como uma espécie de namorada, talvez, ou até mesmo companheira. E isso tudo por conta do machismo e da masculinidade frágil presente nesse personagem. Mas como assim, Christ? Como isso se interliga? Eu não tô entendendo. Eu vou te explicar. Bom, para caras como o Lars, a masculinidade, ela é vista como algo que tem que ser obtido por todos. E a masculinidade significa você ser uma pessoa que evita seus sentimentos mais frágeis, ou seja, você tem que ser aquela pessoa durona que encara tudo, encara todos, ser uma pessoa arrogante quando se trata de algo feminino, ou seja, tudo que é feminino você expulsa pra fora, tudo que é feminino você não dá moral, você não deixa se crescer sobre si, e também você tem que se envolver com pessoas que são adequadas na visão deles, ou seja, pessoas que são dentro do padrão. E a Sage é uma mulher gorda e baixa, ou seja, não está dentro desse padrão que a sociedade impunha, e por isso, quando ele tá em sociedade, digamos assim, ele não a trata como uma pessoa que ele tem interesse. Isso fica bastante evidente também como ele trata o Steven, já que o Steven é uma pessoa que ele não se importa com papéis sociais, ou seja, ele vai fazer o que der na telha dele. Se ele parecer feminino ou masculino, para ele não interessa. Ele vai fazer o que lhe interessa naquele momento. O que para pessoas como o Lars naquela época é basicamente você ser um beta, em palavras atuais. Pois já que você não se preocupa nem um pouco em se parecer feminino, entre muitas aspas, já que feminilidade não tem nada a ver com fragilidade, você basicamente também não é um homem na cabeça desse pessoal. Ou você é menos homens do que ele. O que faz com que o Lars se sinta na liberdade de tratar o Steven com desrespeito e sempre ofendendo ele com piadinhas e algo do tipo. Mas o que vemos na obra é que é muito pelo contrário, já que o Lars não tem nem coragem nem pra chegar pra falar com pessoas que ele tanto admira, coisa que o Steven tem, já que o Steven, além de conversar com essas pessoas, ele apresenta essas pessoas para o Lars, o que faz com que o Lars de certa forma o respeite o mais, mas ainda tendo essa visão de que ele é de certa forma superior ao Steven. Mas conforme os episódios vai passando e a gente vai vendo mais aventuras do Lars, da Sage e do Steven juntos, o Lars vai percebendo quão sensível e covarde ele é, pois na Ilha da Máscara, o episódio onde os três ficam presos numa ilha por muito tempo, o Lars vai demonstrando uma certa proteção com aquelas pessoas que ele tanto admira e até mesmo um carinho pela Sage e pelo Steven, cozinhando pra eles e até dormindo abraçadinho com a Sage. E quando aparece o vilão daquele episódio, o Lars acaba tendo muito medo, mas a Sage acaba resolvendo toda essa situação com muita força, o que faz de novo o Lars cair naquela realidade de que na verdade ele não é superior a nenhuma daquelas duas pessoas. Na verdade, o que lhe falta é o que tem de sobra nelas.
E mais à frente no arco da Aquamarine e da Topázio, onde elas estão sequestrando alguns humanos, o Lars era uma dessas pessoas que elas estavam planejando sequestrar. E nesse arco, o Lars estava criando mais coragem para apresentar quem ele é de verdade. Não totalmente, mas uma parte, uma fração da personalidade dele, que é fazer comida, que ele adorava fazer comida, principalmente doces. Ou seja, ele estava começando a desconstruir aqueles pensamentos mais machistas dele, porque na visão de muitos homens com masculinidade frágil, cozinhar é coisa de mulher, coisa que o Lars adorava fazer. E quando ele resolve ir pro rolê daqueles descolados e entregar o bolo que ele estava fazendo, ele acaba dando meia volta, pois a sua insegurança o ataca e ele desiste. E logo em seguida ele é capturado pela Topázio e pela Aquamarine, o que faz com que ele fique extremamente desestabilizado, não só pelo sequestro, mas também por todas as suas atitudes que ele estava tendo, pois ele não conseguia nem ao mesmo ser uma pessoa corajosa ou uma pessoa que consegue se enquadrar nesse padrão de masculinidade, o que faz com que ele acaba não tendo coragem de sair da nave e faça com que ele e o Steven vá a julgamento no planeta natal. Eu tenho medo, diferente de você. Você tá sempre ajudando os outros. Você nunca tem medo. O que deixa o mais perturbado ainda, pois além de estar com esse sentimento à flor da pele, ele está em um outro planeta que ele não faz a menor ideia onde ele tá, que por mais que ele tenha conseguido fugir logo depois, ele ainda assim se encontrava longe de sua casa como um todo. E quando ele e o Steven fogem do julgamento, eles acabam encontrando as Descoloridas, que são um grupo de desadequadas da sociedade e são perseguidas o tempo todo pelos servos da alta sociedade das Diamantes, o que de início até assusta um pouco ele, porque a aparência delas, digamos que não é bem humanoide, mas com o tempo ele acaba até mesmo se identificando com elas, porque elas também são seres que tentaram de tudo para tentar se encaixar nessa sociedade, mas não conseguiram e acabaram de certa forma excluídas, coisa que ele tinha mais medo do que nunca. E conhecendo elas, ele meio que aprende a encontrar a coragem, o que faz com que ele tenha vontade de enfrentar aqueles servos que estavam ameaçando elas. Como ele era humano, as armas que foram feitas para atacar aquelas gemas não são feitas para machucar ele, ou seja, ele usa isso para conseguir derrotar os robôs, mas com isso ele acaba tendo uma morte bem prematura na série, o que faz com que o Steven, em um momento de desespero, acabe chorando e sem querer acaba revivendo o Lars. O que simboliza um recomeço pro Lars, já que aquela pessoa que ele tanto queria ser, ele não vai querer mais ser, pois ele percebeu que não a representava de verdade, que aquilo não era ele de verdade, que ele não se sentia feliz tentando se enquadrar naquele espectro de masculinidade. E agora ele vai encontrar sua própria masculinidade e lutar pelos seus ideais e lutar pelas pessoas que ele gosta e ama. Eu acho isso uma mensagem tão importante de ser passada pro público, porque essa cultura da masculinidade está tão enraizada na cultura humana que literalmente tem um monte de homens que preferem morrer do que se libertar dessa visão que o mundo impõe sobre eles. O pior é que isso nem é totalmente culpa deles, porque literalmente isso é incentivado, tá ligado? É menos vergonhoso você morrer se sentindo oprimido com seus sentimentos do que se libertar e não ficar preso nessa cultura tão tóxica. Então isso é muito importante, principalmente sabendo da taxa de suicídio dos homens, que é maior do que o das mulheres, o que é realmente muito preocupante e que vem diretamente ligado a isso. E, bom, gente, por hoje é isso. Foi um vídeo bem rapidozinho, bem simples, só pra passar essa mensagem que eu queria passar. Curtem o vídeo, deem um like. A palavra-chave desse vídeo vai ser coragem, para apreciar a coragem que o Lars teve de sair dessa cultura. E também para deixar registrado que eu também sei da teoria que o Lars poderia ser um cara trans. E se for verdade, eu acredito que faria muito sentido, porque não sei se vocês sabem, mas muitos caras trans acabam absorvendo essa cultura da masculinidade, força e virilidade para tentar achar uma forma de se encaixar mediante tudo isso que eles estão vivendo, que já é complicado para eles se afirmarem como um cara trans e ainda pior com a sociedade. Então isso faria muito sentido se ele fosse realmente um cara trans. E bom, dando continuidade ao fim do vídeo, é isso, gente, me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Eu sei que foi um vídeo mais simples, mas eu espero que vocês tenham apreciado a mensagem que eu tinha pra passar pra vocês. É isso, não tenho mais o que dizer, então tchau, tchau, até a próxima.